Olá, graça eterna, paz eterna, povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, igreja amada, igreja santa, igreja predestinada, escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna, a ministração do evangelho da graça eterna. Como vão vocês? Estão bem? Estamos bem, porque reinamos com Cristo. Sabemos que o Tetelestai é verdade na nossa vida, já reinamos, já estamos cheios até o topo, já estamos perfeitos, né? Espiritualmente, eu sempre tenho que estar sempre repetindo, espiritualmente, quando a gente fala em perfeição, muitos nos criticam, né? Mas essa perfeição foi nos dada por Jesus Cristo lá na cruz. Tudo que ele fez lá na cruz foi para sempre. Então, espiritualmente estamos perfeitos. Não estamos pagando preço, não estamos comprando nada, não estamos pagando nada, porque o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ele já pagou com a sua morte lá na cruz. Ele escolhe, predestina antes da fundação do mundo, e lá na cruz ele paga, né? Ele escolhe antes da fundação do mundo, o mundo não tinha nada criado, ele escolhe sua igreja, escolhe seus filhos amados, seus eleitos, e vem à terra, na manifestação de Jesus Nazareno em carne, e cumpre a lei, né? Cumpre a lei, morre na cruz, vence a morte, e quando ele vence, quando ele ressuscita, até está consumado, está feito. Então, amados, o nosso tema é falsificadores da palavra. Por que não terminar, né? Falsificadores da palavra de Deus, né? Se ficar falsificadores da palavra, dá a impressão que é de outra palavra, que é a palavra da ciência, palavra outra palavra, né? Então vamos logo deixar o tema completo. Falsificadores da palavra. Amém? Diz assim: porque nós não somos como muitos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha muita problemática, né? Então o apóstolo Paulo aqui está falando para a igreja de Coríntios, né? 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Olha aí, amados. Então o apóstolo Paulo estava afirmando que na igreja de Coríntios tinha muitos falsificadores da palavra. Irmão Elias Santos, abençoado Elias Santos, o que é falsificadores da palavra? Falsificadores da palavra é aquele que diz que vai buscar terra santa de Israel, óleo santo, feijão santo, aqueles que faz campanha, né? Aqueles que faz a tarde da benção, né? Tarde da benção, só tem uma tarde da benção? Nós, a palavra de Deus diz, Efésios 1, 3, né? Vamos lá, depois a gente volta para cá. Efésios 1, 3. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então não é numa tarde, não é numa quarta-feira da bênção, não é numa quinta, numa sexta. Então esses são falsificadores da palavra. Aqueles que cobram um cachê alto, absurdo, né? Abençoado Elias Santos, você pode estar questionando. Abençoado Elias Santos, mas o pregador não precisa se manter, ele não tem família, tudo. Sim, meu amado, sim, sim. Mas eu estou falando sobre o exagero, um cachê exorbitante, né? Antes de chegar para ministrar, já está com cheque,
lá já está com Pix, já está com... Isso é fazer da palavra de Deus de comércio, comercializar. Você já viu o apóstolo Paulo comercializar a palavra? Você já viu os apóstolos de Jesus Nazareno comercializar a palavra? É hoje, são esses falsificadores da palavra. Cada líder, cada líder para um grupo. Não, eu não posso perder meu grupo, então eu tenho que dar o que eles querem. Eu tenho que dar o que eles querem. Então, existem várias lideranças para vários grupos aí. Grupos desordenados, grupos fora da palavra. Eu fico com a palavra. Vai geração, geração vai, geração vem, mas a palavra de Deus não muda, eu fico com a palavra. Então, eu não vou me corromper, não vou me vender para agradar. Grupo A, B, C, D, não. Ah, eu vou me corromper para ter uma concessão de rádio, para ter uma documentação para ter uma rádio. Não, eu vou me corromper para ter um salão luxuoso na principal, na avenida principal. É o que acontece por aí. Conheço muitos, não vou estar citando aqui que não é do meu feitio. Conheço muitos que estão na avenida, mas para isso se venderam, para isso fizeram coisas terríveis, terríveis, terríveis. E ainda disse que veio da mão de Deus, né? Ele sabe que não veio, ele sabe que tudo que ele tem não veio das mãos de Deus, veio por meios ilegais, né? Então, são esses falsificadores da palavra de Deus, porque nós, o apóstolo Paulo está dizendo, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade. Nós falamos de Cristo com sinceridade. Eu prego o evangelho da graça eterna, mas eu falo de Cristo com sinceridade. Eu não falo de Cristo aqui pedindo nada. Eu não falo de Cristo aqui para agradar A, B, C, D. Não, porque a palavra de Deus não vai agradar A, B, C, D. H, R, J, a palavra de Deus não vai agradar. Vai agradar, vai ser para os filhos. Os filhos recebem a palavra. Os filhos recebem o alimento de bom grado. Os filhos eleitos antes da fundação do mundo e comprado lá na cruz, ele recebe a palavra. Você vê que cada esquina tem uma congregação. Lá, vários os gostos, né? É como se fosse um shopping. Você vai lá e tem tudo que você precisa. Né? Então a palavra de Deus não é isso aí. Isso aí são os falsificadores da palavra. Né? O evangelho da graça eterna não é isso. O evangelho da graça eterna é o evangelho da cruz. O evangelho da cruz, o que Jesus fez lá na cruz. O que Jesus fez na cruz foi para sempre. Não foi para médio prazo, não foi como os sacrifícios dos sacerdotes, o sacrifício da lei, que todo ano tinha que estar lá, todo ano tinha que estar oferecendo, todo ano tinha que estar oferecendo sacrifício, levando boi, levando novilho, todo ano tinha que estar lá, aquela escravidão, todo ano, que chova, que faça sol. Né? Eles tinham que estar lá. Por isso que o próprio Deus vem à terra, assume um corpo, Jesus Nazareno, e lá na cruz ele paga para sempre. Tudo que foi feito na cruz foi para sempre. Nós que pregamos, nós que ministramos, os ministros da graça, ministros do Evangelho da Graça Eterna, prega o que foi feito na cruz para sempre. Não é que a pessoa está pagando preço para se salvar, subindo monte para se santificar, fazendo jejum para ter comunhão com Deus, comendo a Páscoa judaica que eles restituíram como ceia, né? Para ter comunhão. Comunhão, se nós somos templo e morada do Espírito Santo, que comunhão, que nós já somos templo e morada dele. Então, o apóstolo Paulo diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, ponto e vírgula. Antes falamos de Cristo com sinceridade e como de Deus, na presença de Deus. Eu li o versículo 14, li o 17, vou voltar para o 14, né? O 14 diz assim, é a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. É a graça de Deus, a graça eterna que nos faz triunfar. Triunfar é estar o quê? Sempre de pé, de cabeça erguida, pregando, anunciando. Nós não estamos anunciando porque
recebemos um cachê alto, porque somos monetizados. Ah, irmã Elias Santos, o senhor está pregando porque alguém paga para o senhor pregar? Alguém banca seus vídeos? Não. Meus vídeos são simples, o evangelho da graça de Deus são simples. Mas, irmã Elias Santos, se alguém bancasse seus vídeos, abençoados. Deus ele supre a sua obra. Mas não é uma troca. Olha, irmã Elias Santos, eu vou bancar seus vídeos, mas o senhor tem que falar disso e disso. Não. Eu não tenho vínculo com ninguém. Eu não tenho vínculo, tem vínculo, né? Com ninguém. A única responsabilidade que eu tenho é com o meu Criador, com o Cristo ressuscitado, com o maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade. Com esse eu devo tudo a Ele, eu não tenho nada, tudo é dele. A minha fé foi Ele que me deu, a salvação foi Ele que me deu, né? A vida foi Ele que me deu. Eu sairei dessa terra no dia que Ele determinar, mas enquanto Ele determinar que eu vou cumprir meu ministério, vou fazer como o apóstolo Paulo, acabei a carreira, guardei a fé. Vou pregar o evangelho da graça eterna até o dia que Deus determinou, como o apóstolo Paulo. Então eu não tenho vínculo, eu poderia até dizer poderia ser até bem específico aqui, mas não vou, né? Vínculo, os irmãos já estão entendendo, né? Então, é a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo por meio de nós. Manifeste em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, o conhecimento da graça. Em todo lugar manifesta, em todo lugar que tem filho, em todo lugar que a igreja escolhida de Cristo está lá, está o cheiro suave, o aroma suave da graça eterna. Não há sacrifício, não há instituição de Páscoa judaica, que é a ceia. Eles botaram como ceia, que eu saiba, a ceia é muita alimentação, né? Ceia é a ceia, vários tipos de alimento, né? Então eles instituíram tudo isso aí para falsificar a palavra de Deus, né? Para lucro, né? Então eles estão aí se comendo, eles estão aí na rede social brigando aí com falsas profetadas, um processando o outro, né? Usando de artimanha, usando tantas artimanhas, usando pretexto, usando falácia, narrativas fraudulentas, genealogia, fábulas. Eles estão aí, né, dizendo que são semideus, que são isso, prometendo céu, prometendo a terra. Eles não têm nada, né? Nós não temos nada. Como é que nós vamos prometer aquilo que não é nosso? Né? Como é que eu vou prometer aquilo que não é meu? Eu não tenho nada, como é que eu vou prometer? Né? Se eu tivesse alguma coisa, eu levaria, né? A gente veio sem nada, e sem nada vai voltar, né? Nós não temos nada. Né? Nós não temos absolutamente nada, 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 nada. Né? O nosso reino é eterno, como o próprio Jesus disse, meu reino não é nesse mundo, meu reino é eterno. Então, o que nós temos é com Cristo lá, né? Receberemos um corpo glorificado. Quando chegar o dia desse corpo descer à sepultura, receberemos, o Espírito vai para Deus, volta para Deus, e receberemos um corpo glorificado. Então, é a graça de Deus que sempre nos faz triunfar por meio de nós. Manifeste em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento da graça, o cheiro daquilo que aconteceu na cruz. Tudo que aconteceu na cruz há mais de 2000 anos atrás foi para sempre, foi eterno, foi para sempre. Mas eles estão dizendo aí, se você perguntar a qualquer líder aí, ô irmão abençoado, o senhor prega a graça, ele vai dizer prego. Mas o Senhor ministra a ceia, ministro, isso aí foi instituído por Deus, por Jesus Cristo. O Senhor cobra dízimo? Cobro, tem que cobrar. É bíblico, é o dízimo de Abraão, é o dízimo de Melquisedeque, não sei o quê. Isso não é graça, irmão, isso não é graça. Não é graça de forma nenhuma. Graça é favor que nós não merecemos. Graça é charim, graça é amor incondicional. Ele não viu condição em mim, ele não pediu nada para me amar, para me escolher. Não, aí não. O que eles estão pregando aí, que o homem aceita, que o homem deixa de aceitar, que o homem faz isso, que o homem faz aquilo. Né? 15.
Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salva e nós que se perdem. O apóstolo Paulo estava antes da cruz, então ele estava dizendo nós que se salva, eles que estavam com a mente salva do engano, das fábulas, dos falsificadores da palavra, e aqueles que estavam se perdendo, estavam se afastando. Se afastando, eles nunca foram de lá. Aí você diz, porque fulano passou um tempão e saiu. Irmão, ele estava lá por algum motivo, né? Mas ele não era dos nossos, né? Ele não era, porque nós sabemos, nós temos mensagem aí sobre a semente do bem e a semente do mal, né? Então, a semente do mal pode se filtrar na semente do bem? Pode, mas não vai permanecer lá, porque a semente do mal não gosta de luz, gosta de treva. Nós temos ministração aí no canal Abençoado em Graça. Então, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salva e nós que se perde. O conhecimento, né? Aqueles que... Porque o conhecimento salva, né? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a mentira, não é a religião. A Bíblia não diz conhecerei a religião e a religião vai te libertar. Não, conhecereis a verdade. A verdade é a graça. O evangelho da graça eterna é a verdade. Não é religião, onde o homem faz coreografia, onde o homem é semideus, onde o homem é pontífice, onde o homem manda, onde o homem desmanda, o homem diz, você tem que usar essa roupa, você tem que comer essa comida, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar o domingo, você tem que fazer isso, você tem que subir monte, descer monte, você tem que se sacrificar, você tem que jejumar, você tem que ferir o joelho, você tem que caminhar de joelho na congregação 50 voltas. Não, de forma nenhuma. 16. Para estes, certamente, cheiro de morte. Para aqueles que andam debaixo de sacrifício, tentando pagar, ignorando o que foi feito na cruz, é cheiro de morte. Mas para aqueles que vivem o evangelho da graça, cheiro de vida para a vida. E para este, coisas que é idônea. Para nós é coisas idôneas. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, fazia coisa de menino, fazia caca. Fazia coisa de menina, de menino. Quando era menino, fazia coisa de menino, né? O que é coisa de menino? Menino é pular, deixa o menino pular, deixa o menino rodar, deixa o menino... Né? Isso que acontece, isso que sempre aconteceu, né? Desde que o mundo é mundo que acontece isso, né? Os hipócritas, os religiosos ficavam na praça pública, levantavam a mão e ficavam gritando ali, berrando, e com aquela esterilidade, com aquela loucura. É o que acontece hoje, né, irmão? Hoje, com a modernidade, com a internet e tudo, né, cresceu mais, né? Mas sempre houve esse tipo de comportamento, né? O verdadeiro evangelho é que eu diminua cada dia, né? Ele é suficiente. A graça de Deus é suficiente. Eu não preciso colocar fundamento A, B, C, D. Não, Cristo só basta. Cristo só basta. Quando eu fazia parte do sistema, quando eu fazia parte da religião, aí muitos diziam assim, irmão Elias Santos, bote aí um grupo de coreografia que atrai muito as jovens, não sei o quê. Irmão Elias Santos, bote isso, bote aquilo outro. Né? E eu botava grupo de capoeira e era um monte de coisa, né? Que isso é tudo entretenimento. Mas hoje eu entendo que só a graça de Cristo basta. Só Cristo só basta para os filhos, né? Para o filho eleito desde antes da fundação do mundo, escolhido e comprado lá na cruz, só a palavra basta. Só Cristo basta. Agora aquele que não é filho, ele vai buscar uma cantoria que se emocione, ele vai buscar, eu falando com um abençoado irmão, ele disse, irmão, eu gosto muito de ver as jovens fazendo aquela coreografia, eu fico fixado, tudo. Já outra irmã disse, eu gosto do meu pastor, porque quando ele dá aquele rebolado, não sei o quê. Se você for perguntar, cada um diz um motivo que gosta de ir lá. Outros dizem que gosta de ir lá porque a filha canta lá, né? Em vez de a filha estar no meio da rua, a filha está cantando lá. Cada um tem um motivo, né? Mas o verdadeiro motivo de nós que pregamos o evangelho da graça eterna é adoração, é culto racional, é zelo com entendimento. O apóstolo Paulo diz, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Fica 2 horas de joelho, é um zelo sem entendimento, achando que aquilo vai agradar a Deus, achando que aquilo vai santificar mais. Teve um abençoado que passou 3 dias de jejum, não aguentou, foi socorrido.
Ele achava que aquilo ia fazer com que a congregação dele crescesse mais, ele ia ter rede de rádio, rede de televisão. Ele achou que aquele sacrifício dele ia fazer isso. Então é tudo uma troca, né, que eles fazem. Então, para estes, certamente, cheiro de morte, para estes que estão aí presos na lei, no legalismo, né, no cerimonialismo, cheiro de morte. Para estes, cheiro de morte. Mas para cheiro de morte para morte, ponto e vírgula. Mas para aqueles, cheiro de vida, para nós, cheiro de vida, e para estes são coisas idôneas. E coisas idôneas para quem já está, quem é filho. Idôneo é filho. O filho, ele não sai da casa. Nós sofremos, nós somos perseguidos, nós somos ofendidos, caluniados, mas jamais, certa feita, Jesus, ele sempre levou seus discípulos libertos, livre. Jesus estava ministrando, Jesus Nazareno estava ministrando, fazendo seu sermão, e Jesus disse algo que a multidão não gostou, então foram todos saindo devagarzinho. Jesus não disse, não fique. Jesus disse com os discípulos, e vocês não vão não? Aí os discípulos responderam com outra pergunta, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida? Para onde nós iremos, se o Senhor é nosso Pai? Para onde nós iremos, se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida? Então, o Evangelho da Graça não é trazer entretenimento para atrair o povo. Não, o Evangelho da Graça não. O Evangelho da Graça é liberdade com responsabilidade. Muitos irmãos dizem assim, chega para mim a irmã Eliessandra, se eu prego o Evangelho da Graça, pode beber, pode... Eu digo, pode, meu irmão, pode tudo. Cada ação tem uma reação, né? Tudo é lícito, o apóstolo Paulo já diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. Jesus enchia a cara, então se o pai não enchia a cara, o filho vai encher? Jesus furtava, e por que o filho vai furtar? Não. Jesus traía? Não, porque o filho vai trair. Jesus mentia? Não, porque o filho vai mentir, né? Então, por aí você já... É o evangelho, entendimento, né? Zelo com entendimento, não é a religião, que é um zelo, um falso zelo, sem entendimento. Eles fazem sem saber, né? O culto foi bom, eu caí lá e como me levantei, já estava no final, sem entendimento, né? Eles fazem todos os seus sacrifícios, subida de monte e jejum, sacrifício, tudo isso sem entendimento, né? Sem saber o valor disso aí, a oração, eles se ajoelham, eles vão para as vigílias, cantarola, tudo sem entendimento, sem saber o que estão fazendo. E o entendimento é a adoração. Os filhos de Deus são verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores foram escolhidos antes da fundação do mundo. Aí o 17 para fecharmos, né? Que nós, 2 Coríntios 2, eu li o 14, 15, 16, agora 17 para fechar. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra, é o tema, né? Esse 17 nós tiramos o tema desse 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade e como Deus na presença de Deus. Amém, amados? Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você onde abundou a dúvida, o medo, a prisão religiosa. Eu estava falando com a irmã, ela disse, eu não saio da minha congregação, porque o meu líder disse, se eu sair de lá, Deus vai matar quem eu mais amo. Né? Então, eles são presos, eles são acorrentados, assim diz o Senhor, se você sair daqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, esses lugares estão inchados de pessoas presas, mas a verdade liberta. Se eles falassem a verdade lá, essas pessoas se libertavam, né? Mas eles estão atraindo essas pessoas presos ali, né? Presos ali nos dogmas religiosos, né? Na prepotência deles, né? Maravilhoso, soberano, Deus forte, Pai da eternidade. Te louvo, te exalto na beleza da tua santidade. Pai, teus filhos, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo, se alimenta, são idôneos, se alimenta da verdade, se alimenta da palavra. Teus filhos não saem por aí de sacrifício em sacrifício, de campanha em campanha, de voto em voto, não. Teus filhos escolhidos desde antes da fundação do mundo, a tua palavra só basta. Pai, onde abundou o medo, a dúvida, a inquietação, superabunde a tua graça eterna, a tua paz, a tua saúde nesta vida, a tua alegria, a tua paz, o teu gozo,
nesta casa simples, nesta mansão, nesta empresa, aonde quer que esteja chegando este vídeo, o som da minha voz. Pai querido, eu te louvo e te exalto, desde agora e para todo sempre. Graça eterna, paz eterna. Família de Cristo, família abençoada, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo eleito, povo escolhido. Não custa nada, dê seu like, compartilhe, faça tudo o que for preciso. Se você não é inscrito, se inscreva, indique para outras pessoas, fique à vontade. Afinal de contas, a palavra da graça eterna, ela vai correr. Ela vai correr porque antes da fundação do mundo já foi determinada, né? Então ela vai correr, ela vai chegar até onde Deus determinou. Porque nosso Pai, nosso Cristo ressuscitado é soberano. Graça eterna, paz eterna.